Olá, sejam bem-vindos para mais um Lar em Movimento. Nós tivemos então a semana passada o episódio 1, agora estamos aqui com vocês para o episódio número 2. Eu quero ler aqui de início um texto na Palavra de Deus que é Efésios capítulo 6, versículo 4. Ele diz assim: Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Nesse texto, nós temos uma exortação para que os pais não provoquem os seus filhos a ira, não os irritem, mas eles têm um dever. Os pais têm um dever diante de Deus de ensinar, de criar seus filhos na instrução e na admoestação do Senhor. Então é por isso que nós queremos mais uma vez agora aqui com vocês compartilhar um tempo de vida devocional em família. Na semana passada, nós tivemos uma exemplificação de um tempo devocional com a família do pastor Paulo. E aí, então, um tempo com crianças pequenas. Hoje, nós estamos, então, agora disponibilizando uma exemplificação de vida devocional, não dizendo que é a única maneira de fazer, não é o único método correto, mas aqui nós temos uma maneira bem simples de fazer uma leitura, compartilhar uma verdade bíblica, de ter um tempo de oração juntos. Há muitos roteiros sobre vida doméstica, vida devocional doméstica, que você pode seguir. Alguns que usam músicas, cânticos, diversos tipos de temas de oração, e colocam então bastante tempo nesse tempo devocional. Existem vários modelos bem criativos, bem diversificados. O que nós queremos mostrar para vocês é algo que nós fazemos de uma forma muito simples, como família. Inclusive, vamos compartilhar aqui uma devocional que fizemos recentemente em casa. E queremos lembrar a todos, mais uma vez, que os nossos lares não devem ter apenas um momento de devocional por dia ou por semana. Nós precisamos sempre trazer verdades da palavra do Senhor para os nossos lares, para que possamos cumprir, como pais, este ensinamento de Efésios 6,4. Para você ter uma ideia, nós como famílias, como nossa família aqui, nós sempre conversamos sobre as verdades da Bíblia, algumas verdades das Escrituras. Nós conversamos sobre as mensagens que nós ouvimos na igreja. Nós também temos a devocional particular de cada um de nós aqui. Também nós temos o hábito de tempo em tempo conversar sobre algumas notícias que nós estamos recebendo. Também, inclusive, em um tempo bem de lazer, bem de descontração, quando nós terminamos às vezes de ver algum filme, depois nós conversamos um pouco sobre a proposta, alguns personagens. Sempre aparece alguma verdade bíblica para nós conversarmos um pouco sobre elas, tá bom? Então você pode ser criativo, você pode buscar várias maneiras para fazer o seu tempo devocional em família. Hoje, então, estou aqui com a minha família para exemplificar esse tempo para vocês. Estou com a minha esposa, Miriam, também a Fernanda e o Davi. Então, essa aqui é a nossa família e vocês já estão cansados de saber, né, que todos aqui têm um nome muito criativo. Temos a Miriam, tudo bem? Né? Graças a Deus por ela. Temos a Fernanda, que ela quis dar esse nome, por tanto amor, né? E eu aceitei prontamente. E temos o Davi, que não é simplesmente Davi, é Davi Fernando. Não é? Então, somos uma família que tem servido ao Senhor já por um bom tempo, graças a Deus, e temos tido esse privilégio de compartilhar verdades bíblicas em casa. Quando eles eram pequenos, era uma outra proposta, semelhante à que vocês viram no episódio 1. Agora, como jovens, nós temos uma outra maneira de trabalhar a leitura bíblica e o compartilhar de verdades das Escrituras. E queremos, então, compartilhar um pouco desse nosso tempo com vocês. Então, a partir desse momento, eu vou direcionar aqui a família para o texto que nós vamos ler e conversar aqui numa vida devocional. Esperamos que você possa aproveitar e ser edificado por um tempo como este.
Nós vamos ler Filipenses capítulo 2, tá bom? Vocês já estão aí com o texto. Eu vou ler primeiro e todos aqui vão prestando atenção e depois nós vamos compartilhar um pouco do que nós temos nesse texto. Filipenses capítulo 2. Ele diz assim: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito, uma só atitude. Nada faço por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja uma atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e a morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e de toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e de depravação, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Filipenses 2, de 1 a 18. Esse é o nosso texto aqui. Fernanda, você pode compartilhar alguma verdade aí do texto conosco? Olhando para o versículo 15, Paulo fala como nós devemos viver no meio dos dias de hoje, no meio dessa geração corrupta e depravada, como ele diz aqui. E ele fala que nós devemos viver de maneira irrepreensível, de maneira pura, brilhando como estrelas no universo. Então, nós devemos viver de uma maneira que nós façamos a diferença onde quer que nós estejamos. Aí, com esse versículo, consigo lembrar no Sermão da Montanha, quando Jesus fala que nós devemos ser a luz desse mundo e o sal dessa terra. Então, nós devemos impactar onde quer que nós estejamos. Eu, por exemplo, na faculdade, eu estou cercada de pessoas que não conhecem a Cristo. Então, lá eu posso fazer a diferença para essas pessoas. Bom. Davi. Paulo fala no versículo 5 que a nossa atitude tem que ser a mesma de Jesus Cristo. E do versículo 6 até o 8 ele vai descrever essa atitude. Ele fala que Jesus, mesmo sendo Deus, ele não quis ser igual a Deus. Ou seja, ele se esvaziou. Ele se fez homem para poder servir até a sua morte na cruz. Ele fez isso como uma ordenança de Deus Pai. Ele se tornou homem para poder servir. Então, uma atitude que todo crente deveria ter é de ser servo. Nós devemos estar dispostos a servir, tanto na igreja, nos diversos ministérios que a igreja tem, mas também em casa, como, por exemplo, lavar uma louça. Sim. Né, mãe? Nós devemos estar dispostos a servir. Muito bom. Mi. No versículo 2, diz: completai a minha alegria, de modo que pensai as mesmas coisas, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento.
Paulo fala aos filipenses completarem a alegria dele vivendo em unidade, em amor, tendo a mesma atitude e sentimento. Vemos que uma boa igreja vive em união. Como família também devemos cultivar essa união, essa unidade. E devemos nos alegrar como família em ter essa comunhão, essa unidade. Isso é muito importante. Muito bom. Então, o que vocês comentaram, uma das verdades aqui é que nós devemos viver como pessoas irrepreensíveis, brilhando do nosso viver como estrelas do universo, aqui como diz no versículo 15. E é bem importante isso. Nós, como crentes, precisamos fazer a diferença aonde estivermos. Então, que Deus continue abençoando a cada um de nós, como uma família que está servindo a Ele, que pessoas possam ver isso em nós, que o nosso viver aponte para o nosso Senhor Jesus Cristo. E bem lembrado pela Fernanda, é o modo de viver na escola, na faculdade, em qualquer lugar. Devemos representar isso, mostrar o nosso Senhor Jesus. O Davi também comentou algo bem interessante quanto à atitude que nós devemos ter de seguir a Jesus. Jesus não é só para nós crermos nele, para nós termos a certeza da nossa salvação, amém, que podemos ter, mas é muito importante olhar para Cristo como o modelo de vida a ser seguido. E aí então a atitude de um servo. Ele é o nosso Senhor e se entregou por nós, e nós devemos seguir esse modelo de não cuidar daquilo que é só nosso, nossos próprios interesses, mas também devemos ter essa atitude de servo, de abençoar os outros. Inclusive, imagino que hoje a discussão vai ser quem vai lavar a louça primeiro, né? Vamos ver. Tá. E também é bem importante lembrar que a unidade, o mesmo modo de pensar, a mesma atitude deve ser a marca de uma família cristã. Deve ser a marca de uma igreja, como nós vimos aqui. E que nós possamos viver assim. Eu quero destacar outras verdades aqui desse texto que nós lemos. Uma delas é a que nós podemos ver no versículo 12, bem no finalzinho, quando Paulo diz assim: porém, muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. É interessante ver aqui a exortação que Paulo dá aos filipenses, que eles deveriam colocar em ação a salvação. Em outras palavras, para a gente entender bem, isso é viver em santidade, é buscar a santidade. E isso é colocar então a salvação em ação, com temor e tremor. Ou seja, devemos olhar para o Senhor Jesus, nosso Senhor, nosso Deus, nosso Salvador, e assim devemos sempre, em cada momento, buscar uma oportunidade de nós vivermos em santidade, em temor e tremor do nosso Deus. Mais uma questão aqui que a gente pode compartilhar é notar como que Paulo fala várias vezes de alegria. Nesse versículo 2, nós vimos que ele estava falando que os filipenses poderiam completar a alegria deles, vivendo em unidade. E lá no versículo 17 e 18, finalzinho de 17, estou alegre e me regozijo com vocês. Aí o 18, estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Onde é que estava Paulo quando escreveu a carta aos filipenses? Estava preso. Estava preso. E mesmo preso, ou seja, Filipenses é uma das cartas da prisão, ele estava animando, encorajando os filipenses para viver em alegria. E ele fala, olha, eu estou alegre, eu me regozijo com vocês, estou alegre com o que vocês estão fazendo, como vocês estão vivendo. Então, estamos alegres, estou alegre porque vocês estão vivendo para o Senhor Jesus. Então, nós devemos também ter a mesma alegria pela salvação em Cristo, alegria por saber que Ele é o nosso Senhor, que essa seja uma marca também de nossa família. Amém? Amém. Muito bom. Algum pedido de oração, quer compartilhar alguma gratidão também? Fernanda? Eu quero pedir pelos meus estudos, na verdade por todos os estudantes, né? Pela adaptação nesse tempo de quarentena, né? E queria também agradecer, porque nesse tempo
de quarentena, eu tenho tido a oportunidade de fazer melhor minha devocional, ter um relacionamento com Deus melhor. E isso tem me ensinado muito, me alertado para várias coisas também. Tá, vamos orar. Davi, Também pensando nesse tempo de quarentena, pandemia, que as pessoas possam descansar em Deus, saber que Ele está no controle de todas as coisas, sempre esteve e sempre vai estar no controle de todas as coisas. E também pedir que nós, como família, também possamos estar administrando melhor nosso tempo, aproveitando mais momentos juntos, agora que estamos todos em casa. E é isso. Bom, aproveitando melhor o nosso tempo, né? É importante a gente sempre lembrar disso e pedir a Deus que Ele nos ensine como a realmente administrar nosso tempo dentro de casa, lembrando que é Ele que nos tem dado esse tempo e que seja realmente bem administrado para poder fazer aquilo que agrada a Deus dentro do tempo que Ele tem nos dado. E que o Senhor possa estar abençoando as famílias, que possam ter bom convívio dentro de casa, né? Todos dentro da mesma casa ou no dia a dia, e que possamos orar por isso, pelo bom andamento da família. tá bom. Eu vou orar, mas também vou lembrar que a gente tem que orar pelo missionário Alisson e Miriam, colegas nossos, né, de bastante tempo, estão servindo ao Senhor lá no Amazonas. Ele não está bem de saúde, então vamos pedir por ele e também dar graças e pedir pelo que vocês falaram, tá bom? Então vamos orar? Eu vou fazer a oração. Senhor, muito obrigado por Tua palavra, que acabamos de ler, de conversar um pouco sobre ela. Obrigado por Jesus ser o nosso Senhor, nosso Salvador. Obrigado porque temos o modelo dele para seguir quanto à humildade, temos os ensinos dele para nós seguirmos, então vivemos de forma diferente aqui neste mundo, em relação àqueles que não conhecem o Senhor, em unidade, em amor, brilhando nos nossos relacionamentos. Deus, também nos ajude a vivermos em santidade, em cada momento de nossos dias aqui neste mundo. Também, ó Deus, que os nossos corações sejam sempre repletos da alegria que vem do Senhor. Deus, obrigado por esses dias. Em tempos difíceis que o nosso mundo está passando, ainda assim podemos dar graça ao Senhor pela comunhão, pelo tempo em família. Pai, nós pedimos pelas escolas, pelas faculdades, que o Senhor abençoe os diretores, os professores, que eles sejam abençoados pelo Senhor quanto à maneira de lidar com essa crise. Também, ó Deus, pedimos pelos alunos, que o Senhor abençoe tanto o Davi, a Fernanda e todos aqueles que também estão nas escolas e faculdades. Ajude, Pai, a cada um deles. Também, ó Deus, nós somos gratos por nós termos um tempo como esse de poder ler a palavra, de orarmos juntos. Obrigado pela salvação em Cristo que o Senhor tem trazido para cada um de nós. Nós te louvamos, ó Pai. Lembramos também do pastor Alisson e também da Miriam. Também oramos pela Júlia e o Samuel, seus filhos, para que a tua graça esteja sobre eles no campo missionário, quanto à sua saúde, que eles estejam se recuperando, ó Pai, deste momento difícil que eles estão passando. Abençoe as suas vidas. Assim nós oramos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, então nós compartilhamos com vocês algo, como disse, bem simples, uma leitura bíblica, uma passagem um pouquinho mais longa, porque nós temos aqui jovens e assim eles podem acompanhar o texto, eles podem comentar algumas coisas que encontram no texto. Algumas vezes o texto é um pouco mais difícil, então eles vão fazer perguntas, aí a importância do pai estar preparado também para explicar alguma coisa. Se não souber, o que a gente pode dizer para os pais? Procure a resposta, depois orienta numa outra ocasião. É totalmente tranquilo isso pode acontecer. Tá bom? Nós mostramos aqui um pouquinho de uma devocional em família. Talvez não tenha sido tão espontâneo, não somos atores, mas estamos demonstrando um pouquinho para vocês realmente da dinâmica que nós usamos tantas vezes em nossa casa. Leitura bíblica,
comentários e um tempo em oração. É óbvio que também existem verdades mais particulares que podem surgir no momento da oração, e aí também depende do dia, da semana, isso é compartilhado ali. Não desista de ter um tempo precioso como família em torno da palavra de Deus. Você não tem feito? Comece. Já tem feito? Tenha continuidade. Faça isso para fortalecer o seu lar. E que Deus abençoe a todos nós para que os nossos lares vivam em santidade e em expressão de gratidão ao nosso Deus, dando glórias a Ele. Que Deus abençoe a todos.